Saudações amigos da TV Polo, estamos iniciando mais um Tá na Tela, o seu programa de cultura pop e afins. Para o nosso bate-papo de hoje, o Daniel Souza. Ô Daniel, tudo bom? Tudo bom, Douglas? Tudo bom, Douglas? Prazer estar aqui para mais um Tá na Tela. O prazer é todo nosso, né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre aqui, faço questão para deixar bem frisado, bem marcado, que sem os convidados, sem os amigos, esse programa não acontece, né? É verdade. E quando é um amigo que tem coisa para falar, melhor ainda, junto o útil ao agradável, né? Vamos nessa. Então, Daniel, você é conhecido também no ramo da produção audiovisual, né? Inclusive colaborando com a TV Polo também, no boletim esportivo, né? Essa sua predileção, tu lembra de como é que começou, as suas primeiras experiências? Cara, isso aí é culpa da Letícia Macedo, né, cara? Sério? Pra quem não sabe, a Letícia Macedo, locutora, jovem talento, já tá despontando aí nas narrações dos jogos esportivos aí. É isso. A Letícia, na época da pandemia, né, a gente tava recluso, e aí ela começou a narrar alguns jogos pras rádios, né, e fazer muita live, né. Então, fui ali acompanhando, já sempre mexi com tecnologia, não era uma coisa tão afastada, mas aí começou, né, a fuçar ali no OBS. Para dar um suporte para a filha naquele talento que, opa, minha filha leva jeito, vou investir. Aí fui apresentado ao OBS, né, que é um software de streaming, né, e fui pesquisando também outros aplicativos. Na época o pessoal usava muito o Google Meet. Até hoje se utiliza, né, muito. Também tinha o Microsoft Teams, né, que se fazia aquelas lives, e aquilo durante a pandemia foi um boom, né, porque praticamente a maioria do pessoal comercial, trabalho remoto, né? Trabalho remoto começou a utilizar aquilo. E aí a Letícia começou a utilizar, e aí eu parti um pouco mais também para a edição. A edição eu já dominava alguns programas do Adobe Premiere, por exemplo, da categoria Adobe, né, Photoshop. Então a gente começou a gravar alguns conteúdos. Em seguida, a Letícia também começou a fazer alguns trabalhos, né, e aí até de certa forma remunerados. Então a gente precisou aumentar a qualidade, né, dos conteúdos. E aí foi aonde tomei uma vacina, né, e entrei para dentro realmente dessa questão de comunicação, de gerar os conteúdos. Eu me lembro que um dos programas legais que a Letícia fez, a gente foi para frente do Pacaembu, e a Letícia falou toda a história do Pacaembu em relação ao futebol feminino, né, que ali teve muitas transmissões de futebol feminino, as primeiras foram ali, e teve algumas coisas que na época o futebol feminino tinha um preconceito bem maior, né? Era até proibido em alguns momentos. Então a gente fez esse material, e esse material ficou bem bacana, esse conteúdo. E aí dali foi despertando aí a vontade, até a Letícia vir para a TV Polo, fez aí 4 edições do Antenadas do Esporte. Tive o prazer de recebê-la aqui para o bate-papo aqui também. É isso. Para quem não viu, procure no YouTube aí que está disponível o programa, né? Ficou bem bacana. É isso, foi mais ou menos culpa dessa garota aí. Geralmente é o contrário, né? O pai desempenha alguma atividade, o filho acompanha, acaba se interessando e segue os caminhos. Aqui foi o contrário, então. A Letícia meio que ao contrário. A Letícia acabou pegando o gosto pro futebol, né? Então eu sempre fui muito ligado com o futebol, sempre gostei de torcer para vários times. Em casa sempre teve muito futebol. E chegou uma época que eu dei uma parada, aquela desmotivada, não torcia tanto. Só que eu já tinha levado a Letícia muito para estádio, então a Letícia já estava com aquilo correndo na veia. E aí quando eu parei um pouco, ela deu continuidade, né? Então ela sempre acompanhou. E aí depois, realmente, aí ela entrou na questão da comunicação e a gente foi junto. Você tem feito o boletim esportivo aqui, às vezes com a companhia do professor Carlos Cruz e outros convidados, né? Mas antes você já fazia transmissões de jogos ao vivo. Como é que se dá esse processo? Então, o boletim esportivo Só te cortando um pouquinho, hoje em dia com qualquer celular você consegue fazer uma boa transmissão, né? Faz. A tecnologia evoluiu bastante, né? Até a internet mesmo no 4G em alguns locais já tem 4.5, né? Alguns locais em São Paulo 5, né? 5G, então dá para fazer tranquilo.
Agora, a questão do boletim esportivo com o professor Carlos Cruz foi culpa da Letícia também, né? Que eles começaram esse projeto, e aí a Letícia teve que ir para São Paulo. Hoje, atualmente, ela está trabalhando em São Paulo, então não veio muito para a Baixada. Aí o Carlos, não, vamos dar sequência e tal, aí acabou o pai da Letícia assumindo lá o espaço. A Letícia, de vez em quando, faz remoto, né? Certo. A gente vai tentar colocar ela, de certa forma, mais remoto para falar até das questões do futebol feminino, né? Que tem muitos jogos de futebol feminino aí. Ainda bem que está crescendo esse campo, né? Tá. Eu até vi a matéria ontem do Fantástico, né? Então agora eles passam os gols também do Campeonato Brasileiro Feminino. Isso é legal, né? Porque a população vai acabar conhecendo um pouco mais as jogadoras, né? E com relação à TV Polo, aqui nos bastidores, eu costumo brincar assim: se der bobeira aqui na TV, vai parar na frente da câmera. É verdade. Comigo foi assim e contigo a escrita se manteve, né? É verdade. E aí essas questões de transmissão, eu também fui aprendendo bastante, porque eu acompanhava a Letícia, né? Quando acabou a pandemia, a Letícia ainda era de menor. Então, para ir para o estádio, né, eu sempre estava acompanhando. A gente praticamente fez um estágio forçado junto com a Letícia, porque eu acabava ajudando a equipe técnica do estádio a passar o cabo, a montar uma câmera, né? Eu já tinha uma certa afinidade com as questões de captura de imagem, por conta que eu trabalhei na Canon do Brasil, então tinha muita câmera, muita fotografia. Esse conhecimento já estava ali contigo, então já foi mais fácil também em dar o start, né? Foi mais fácil, mas no estádio é totalmente um campo, né, totalmente diferente, né? Tem muita questão de estar num campo aberto, então tem chuva, tem vento, tem barulho, então você aprende bastante, porque não é um ambiente controlado que a gente fala, né? Tudo pode acontecer. Equipamentos apropriados também para o tipo de captação externas, do tipo, né? Perfeito. Tem a questão da luz, né? Então, às vezes o jogo tá com sol, às vezes já fica nublado no meio do jogo, então você precisa corrigir toda a questão de imagem. E aí a gente foi aprendendo e acompanhando a Letícia. Chegou uma hora que eu já estava dentro da equipe com o pessoal, já estava trabalhando. E tô gostando, né? Tô gostando até da questão de produzir, porque uma transmissão de jogo tem muitos detalhes, né? Na verdade, é uma composição de uma equipe que vai desde o câmera, desde a produção, desde o narrador, né? Para contar toda a história do jogo, é bem interessante. Então vou encerrar aqui esse primeiro bloco, mandando um abraço para a Letícia e desejando cada vez mais sucesso, que com o talento dela o mundo é pequeno para ela. É isso, um beijão, Letícia. É isso aí, pessoal. Terminamos o primeiro bloco do Tá na Tela. Já a gente volta para o segundo desse bate-papo. C Esportes é sinônimo de saúde e longevidade. Venha conhecer a Dal Esportes. É isso mesmo. A Dal Esportes é a mais completa loja de artigos esportivos de Cubatão. Temos produtos de qualidade, das melhores marcas e preços que você só encontra na Dal Esportes. Venha nos conhecer. Avenida Joaquim Miguel Couto, 963, Vila Paulista, em Cubatão. Estamos de volta para o segundo bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com meu amigo Daniel Souza. Daniel, o primeiro bloco foi bem bacana, né? Você fez uma retrospectiva da sua início de carreira na transmissão dos jogos esportivos, com o incentivo da sua filha Letícia, né? Grande talento da narração esportiva. Mas o assunto aqui é cultura pop. Boa. Agora vamos ver aquele outro lado seu que muitos talvez não conheçam. Você é um fã de filmes, séries, quadrinhos, sei lá... Você consegue acompanhar nesse ritmo corrido seu? Olha, cara, eu gosto bastante de documentários, né? Somente de guerra, alguma coisa ligada a isso. E de futebol, de esporte como um todo, né? Gosto muito de rever algumas coisas de Olimpíadas, de Copa do Mundo. O material é vasto, é vasto. E aquelas histórias também de bastidores da Copa, né? O que aconteceu no estádio, o que acontecia na cidade. Tem muito conteúdo bacana, né? Que às vezes a gente acaba conhecendo agora, né? Então, me lembro que teve um documentário falando da Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Onde a gente foi campeão, né? Ali nos Estados Unidos. Então, fomos tetra, né? Então, teve muitas histórias ali. O país é bem grande, né? Então, o Brasil rodou bastante, passou por vários locais. E também o documentário mostra a questão de deixar o legado, né, nas cidades, os estádios. E aí a gente faz um comparativo
com a nossa Copa do Mundo, com alguns outros países, você consegue ter uma percepção aí do que esses documentários trazem de informações para que a gente possa melhorar também a fazer os eventos aqui, né? O americano sabe muito bem utilizar um jogo de futebol, já fazer um evento gigante com música, com cultura, com muita comida, né? Com gastronomia. Então isso é interessante para a gente ir aprendendo a tentar imitá-los, né? E fazer aqui também. E é legal você citar a Copa de 94 nos Estados Unidos, que na época muito se discutiu se teria público, porque o americano não é o futebol, exatamente esse futebol que eles curtem, pelo menos não curtiam, né? E o que foi visto, estádios lotados, né? Tipo, né? Ou seja, o futebol parece que a sementinha foi plantada de novo lá, né? Que lá no passado o Pelé já jogou lá, já tentaram essa coisa do incentivo ao futebol, mas a coisa ficou morna, mas parece que depois da Copa 94 deu uma engrenada lá, né? É verdade, Douglas. Assim, eu acredito que os estádios também estavam lotados, né? A população abraça por conta desse complexo, né? Que eles formam, né? De ter show, né? De ter a localização é muito estratégica, né? Então para você chegar no estádio, sair, estacionamentos, a gastronomia, então isso ajuda para que tenha a população. Mas a gente viu que também tinha muitas crianças, né? Então aí você forma gerações, né? E realmente o Pelé já tinha passado por lá. A gente fala lá, né? Se fala soccer, né? Sim. Aqui a gente fala futebol, lá o futebol, né? Americano é o futebol que eles são acostumados, né? Que é o futebol americano como com a bola meio oval, né? Então toda uma regra diferente. E o soccer lá realmente ganhou muita força. Um dos legados também é a liga, né? Eles montaram uma liga americana, então hoje são vários clubes que até hoje em dia contratam jogadores, de né? Peso, craques do mundo inteiro, né? Já estão até se falando que o Neymar, o Messi, até mesmo o Cristiano Ronaldo podem, né, terminar as suas carreiras ali. Então é o americano pegando o soccer ali e fazendo disso um business gigante, né? Sim, agora você falou do soccer, me veio uma curiosidade que eu fiquei sabendo até pouco tempo. O termo soccer foi uma espécie de piadinha, porque quem praticava mais futebol eram as moças que usavam as meias até o joelho. E eles ficavam, nas universidades, eles ficavam as meninas lá das meias, das meinhas, né? O soccer, né? Teria saído daí. Inclusive os Estados Unidos, quando começou realmente a incentivar, né, o público feminino, hoje é uma das maiores seleções femininas, com vários títulos e sempre sempre é favorito, né, em Copa do Mundo, em Olimpíadas. O incentivo é bem maciço, né, que o americano faz em todas as competições. Dificilmente você vê um esporte que o americano esteja participando que ele não seja favorito. Sim, né? Quando eles entram para de vez uma modalidade, sai de baixo. Eles vão chegar no topo. É isso aí. O futebol, o masculino está demorando um pouquinho para engrenar, mas já não dá para brincar mais não, que nas últimas Copas eles têm jogado bem. E a gente fala que não tem mais time bobo, né? Antigamente você via que a questão técnica era muito abaixo, mas hoje eles conseguem, né, com a tática, com os jogadores de porte físico, acabam igualando, né, um jogo e podem, de certa forma, dificultar aí, e até vencer um favorito, né? Já está acontecendo. Botam 3, 4 jogadores para secar um Neymar da vida, o Neymar pouco vai poder fazer, né? É isso aí, estratégia, né? Então mata o jogador melhor, né? Consegue marcar muito bem. Na verdade, esse tipo de futebol eles prezam mais pela marcação primeiro, e aí sim depois tentar atacar. Então se você marca bem, vai conseguindo levar o jogo ali no 0-0 e quem sabe num contra-ataque você faz um gol, você cria uma sinergia aí para conseguir a vitória. Um gol é gol, né? O que vale é gol. Certo. E você falou também dos documentários, mas uma coisa que é bem marcante assim na cultura pop são os filmes baseados em alguma modalidade esportiva, né? Futebol não é exceção. Volta e meia aparece um filme aí, tipo... Eu lembro da piada lá do Chaves. Eu queria ter visto o filme do Pelé. Sim. E o Pelé tem filmes com ele, inclusive aquele do Sylvester Stallone, que fugiu o nome agora. Eu também não vou lembrar, mas era baseando o Pelé como um herói e o Stallone também, né? A história se passa na Segunda Guerra. Isso que eu me lembrei, que tu falou que tem negócio de documentário. O Pelé, na verdade, tem uma história que dá para fazer vários filmes, inclusive ainda dá para se produzir mais filmes, né?
Tem um documentário também que mostra quando eles foram para a África, e aí na época a expedição do Santos, que viajava bastante, parou a guerra, né? Sim. Então os dois lados ali fizeram um cessar-fogo para ter aquele campeonato, e aí na sequência a guerra foi acabando, foi diminuindo, né? Então o Pelé tem muito isso. É uma quantidade, né, de gravações só de gols, são mais de 1000, então assim, muito vasto, né? E essa questão de geração de conteúdo no futebol, ela está ainda a todo vapor, né? Porque a gente ainda existem ainda jogadores que foram muito importantes no futebol brasileiro que ainda não tem documentários, que ainda não tem uma história de certa forma consolidada. No Brasil que não falta jogador para fazer uma história. Para quem quer gerar conteúdo, isso é fantástico. E para você escoar essa produção hoje é muito mais fácil. Hoje, antigamente só tinha o cinema e a televisão praticamente, né? Hoje em dia os canais de streaming estão aí, internet, YouTube, então hoje está muito mais fácil, né? É verdade. Eu percebo também que a geração de conteúdo está na arquibancada, né? Então hoje a pessoa, ela consegue sair de casa já contando como que ela vai para o estádio, então ela já passa informações do caminho, ela já passa uma questão onde que ela vai comer, e aí ela entra para a arquibancada, tem todo aquele calor, né, da torcida. Toda pessoa hoje é um potencial cinegrafista, né? Perfeito. Isso é bacana. Isso aí. Esse dia eu fui até na Vila Belmiro, faz um tempinho, com o meu celular mesmo, sentado numa posição boa. A Vila Belmiro tem cadeiras bem próximo do campo. Você consegue filmar um jogador bem próximo, dando zoom, né? Então, assim, todo mundo pode gerar conteúdo, porque tá realmente bem acessível para todo mundo, né? O que é muito acessível é o tempo de bloco. O segundo já terminou. Isso é bom, isso é que tá rendendo. É isso que é bom. Quando o assunto rende, é bom. Agora um momentinho que a gente já volta. É isso aí, pessoal. O segundo bloco terminou, mas já a gente volta para o terceiro desse bate-papo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Tá na Tela, com esse bate-papo com Daniel Souza. Daniel, o papo futebolístico dominou aqui, né? Até não poderia ser diferente, né? Dada a sua ligação com o tema, né? Você gosta bastante e vive, né? Futebol. Mas ainda dentro da cultura pop, que é o foco do programa, mas não tem como fugir, não tem jeito. Nos bastidores eu estava falando de outras coisas que você gosta, que tem o futebol no meio, né? Falamos de filmes, e videogames, né? Que é uma coisa que bebe muito do futebol também. Tem muitos jogos de futebol, né? Já vista os jogos da série FIFA, do Ineleven, que todo ano sai um novo, né? Você curte também? Curto, cara. Assim, não sou tão bom, né? Tenho amigos aí que realmente jogam muito, né? Principalmente o FIFA. A gente pegou um tempo ali do PlayStation 1 ainda, e depois veio o 2. Então ali também tinha um... Wing Eleven, né? Então tinha também campeonato brasileiro ali e tal. Sim, que eles modificavam e transformavam o jogo. Até hoje que eles fazem Bomba Pet, que fala, né? Então ali eu gostava também. Teve numa época de game também a questão das Olimpíadas. Tinha no PS2, muito bacana, assim, que dava para jogar até de 8 jogadores, não todos simultâneos, né? Mas dava para jogar 8, fazer um campeonato, como se fosse, na verdade, a premiação do 1 ao 8º, né? Então era bem interessante essa questão do game. Eu até penso em voltar a jogar game, agora a gente está falando de um game mais no computador, né? Com a placa de vídeo dedicada e tal. Mas eu tenho vontade de voltar, até porque eu vejo alguns amigos que continuaram jogando, e aí pra falar a verdade, eu tô bem desatualizado dessa questão. E pra você não passar vergonha? Você tá com medo de passar vergonha? É bem isso. E também tem os jogos também de ação, né? Que tá muito na moda, tem muita questão de estratégia ali. Então eu tô olhando ali como que eu vou entrar, como que eu vou começar a brincar, porque eu também vejo que isso
te une um pouco com a galera mais nova, né? Sim. Porque realmente às vezes você tá numa roda ali de uma galera nova e eles falam já alguma coisa desses novos jogos. Sim. E aí você fica um pouco perdido. É bom estar antenado aí para entender um pouco o que essa molecada fala. E o videogame ainda proporciona isso, mesmo nessa geração que é tudo online, a molecada faz disputas, cada um em sua casa, mas o videogame ainda consegue reunir as pessoas, né? Independente do estilo de jogo, seja jogando ou depois reunir para bater papo a respeito, né? Isso me remonta a uma época que não existiam games online, né? E reunia a molecada para jogar. Aí você falou nós falamos bastante do Pelé, e o Pelé também enveredou pelos jogos também. Sim. Eu lembro do meu primeiro jogo de futebol que eu joguei era o Pelé Soccer, de Atari. Isso. Pra você lembrar que aquilo era futebol, tinha que fazer um pouquinho de força, né? Que eram 3 quadradinhos, assim, que você movimentava na tela e ele conduzia a bola. Não tinha nem goleiro, né? Eu esqueci como é que fala, mas eu acho que não é mobilidade que fala dentro do jogo, né? Mas tem uma regra que hoje em dia os jogadores estão muito mais dinâmicos, né? Dentro do jogo. Até por conta... Assim, evoluiu demais. Eu acho que o futebol, né, a criação do conteúdo de futebol dentro do jogo deu um up, né, para que esses novos jogos tenham toda essa... E a realidade também virtual que está chegando muito nesse mercado, né? Então é uma coisa que assim veio do pop e vai continuar sendo pop. Sim. O videogame, sendo ele na internet, sendo ele no computador. Hoje é um mercado gigantesco que movimenta bilhões, né? Fatura mais do que o cinema hoje, o mercado de games, né? E se falando e no Brasil seria diferente, é um país do futebol. Jogos de futebol cada vez mais realistas, não teria como ser diferente aqui. Sim, e a gente está vendo também uma ascensão muito grande nas questões de transmissão desses campeonatos online, né? Então, já vi vários eventos, até aqui no Brasil mesmo, onde lota, né, às vezes até estádios, para ver o pessoal jogando ali o futebol ou outro time de esportes, que é o eSports, né? Que realmente vai gerar muita coisa de mercado, né? E aí o game e o pop tá totalmente envolvido ali dentro. Inclusive, né, quando a Letícia veio aqui bater papo, eu brinquei com ela a respeito sobre narrar jogos de futebol virtual, né? Se ela já pensou em fazer isso, é uma experiência. É uma coisa que assim, a Letícia já sabe que tem um mercado, né? Assim, despontando disso. É óbvio que assim, precisa... na verdade, assim, vai se aprender muito, né, fazendo, né? Sim. Mas com certeza, quem sair na frente e se dedicar a essa área, vai ter trabalho aí praticamente pro resto da vida, né? Então, agora saindo um pouco do game, filmes de outro gênero, você falou que gosta muito de documentário, você costuma assistir também de outros gêneros, tipo de ação, terror, drama? Não sou muito fã do terror, mas de ação sim. Então eu me lembro aí por exemplo, um filme que marcou muito pra mim, Velozes não, Não, Velozes e Furiosos, a série? Não, aquele do ônibus, que o ônibus não pode parar. Velocidade máxima. Velocidade máxima. Então, assim, cara, eu vi esse filme, assim, várias vezes. Ele é muito bom. E a gente parava pra ver, eu acho que ali teve a história é muito boa, né? Então, também foi uma questão de estar dentro da cidade, dentro de um ônibus. Então, assim, foi muito legal. Depois veio outras séries, o filme eu acho que teve até a versão 3, né? O 3 não tem, mas teve o 2. Teve o 2, né? Isso é certeza. O 2, deixa pra lá. É um filme que me marcou bastante. E assim, sempre nessa questão de ação. Eu me lembro também que eu não sou bom para marcar os nomes dos filmes, mas as histórias marcantes. Tem um filme que fala muito do tempo, que o cara tinha que tomar um remédio, que era uma pílula, para ele voltar um pouquinho no tempo. Ele sempre estava lutando contra o tempo e aquilo trazia problemas, trazia vantagens, né? Então, assim, eu gosto da história do filme. Às vezes a história... Esse tema de o cara voltar no tempo a tentar mudar, tem alguns filmes que tem essa temática, né? É verdade. Eu tenho um clássico que é o Feitiço do Tempo, que é do Bill Murray, lá, que é o famoso Dia da Marmota. Sim. É a mesma, que ele fica preso naquele loop, né? Ele sempre volta naquele meu ponto. Passando a mesma história toda hora e ele tentando mudar aquilo. Sim, né? Aí tem o filme também que isso não é tão conhecido, que é o Meia-Noite 1. Toda vez que o cara acorda, Meia-Noite 1. Melhor, Meia-Noite 1 volta de novo, né?
Então, e um do Tom Cruise, que é de Guerra no Futuro, que é o mesmo esquema também. É um tema bastante explorado. Legal. Então eu não sei qual desses 3 filmes você está falando. Não, eu não me lembro muito o nome, mas assim, são filmes que têm uma história muito forte, né? E aí você acaba te marcando de alguma forma. Agora, dentro de casa mesmo, gosto de ver filmes assim com a família, ficar um pouco ali. Às vezes a história não me cativa tanto, mas como a família tá vendo, então a gente vai ali embalando. O fator diversão tá ali, com a família. E agora também com a Netflix também você fica até perdido de tanto conteúdo que tem. Sim. Mas o meu favorito mesmo são os documentários. Daniel, infelizmente o programa está chegando ao fim agora. 3 blocos de 8 minutos, realmente para falar de tanta coisa é insuficiente. Mas já fica a provocação aqui. Você vai retornar em outro momento para a gente continuar esse bate-papo. É isso aí, Douglas. Quero te agradecer. Foi um prazer participar do Tá Na Tela. Eu que já vi vários Tá Na Telas ali na produção. Nos bastidores. Nos bastidores, sei como que é. Vai ficar bem legal, tenho certeza que assim, vocês... quem vem aqui sempre se surpreende e vê que é um programa que você traz um pouco do teu passado, né? Fala um pouco sobre as histórias. Então, quero te agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço em nome também da equipe, que foi um programa bate-papo muito legal. E aguardo a próxima. Show de bola, pode deixar. Até mais, obrigado. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Tá Na Tela. Os aguardo na próxima edição. Até lá.